Olá, hoje vamos falar sobre eleições 2022. O nosso convidado é o candidato a deputado estadual Beto 2A1 pelo PSB. Será um candidato 20 minutos para que o senhor possa aí expor suas ideias e nós pedimos que esse tempo seja usado com muita ética e moralidade, sem ataques também a outros candidatos. E antes da gente iniciar então a contagem do seu tempo de 20 minutos, eu começo aí com a minha primeira pergunta, falando um pouquinho sobre a sua chapa. É uma chapa bastante forte, candidatos aí já que são já deputados estaduais, como aí exemplo do Dr. Eugênio, Max Russi, uma chapa forte. Seu nome está na lista aí nas últimas pesquisas como um candidato aí possível eleito para deputado estadual. É possível, de fato, levar essa vaga? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo bater esse papo, falar de política, nesse momento tão decisivo, né? Os próximos dias definem os nossos próximos 4 anos. Mas falando do PSB, da nossa chapa, eu já começo parabenizando ao presidente Max Russi, nosso presidente estadual, que montou realmente uma chapa poderosa, uma chapa que tem representantes de vários segmentos, representantes de vários rincões do Mato Grosso, com personalidades e histórias políticas distintas. Então, faz dele um partido forte, com grandes possibilidades de eleger 4 deputados estaduais, e mesmo tendo candidatos poderosos, importantes, como o deputado Eugênio, o deputado Max e muitos outros aí, políticos, candidatos importantes, bem preparados. Eu confio demais na possibilidade da eleição, tenho rodado os 4 cantos desse estado, tenho sentido uma aceitação de uma forma impressionante. O segmento da cultura e do esporte, do qual eu sou oriundo, que me trouxe até aqui, né, sem dúvida nenhuma, dentro do nosso projeto. E mais ainda, né, os municípios, eu acho que o desejo de mudança, o desejo de uma nova política toma conta do brasileiro de uma forma geral, e aqui no Mato Grosso não é diferente, né? Nas últimas eleições, se não me engano, de 24 deputados, apenas 9 retornaram. Então, hoje em dia, o eleitor está muito criterioso e eu acho que isso faz parte. Eu acho importante que ele pesquise o candidato, que ele pegue as suas propostas, pesquisa. Hoje em dia tem a internet, é um aparelho simples que você pega para buscar informações a respeito do candidato. Você consegue ver o passado, consegue ver o que ele pretende para o futuro. Então, estou muito animado, me sinto abraçado pelo Estado, pelos 4 cantos por onde eu tenho andado no Mato Grosso. Eu sinto o sentimento de mudança, de renovação com qualidade muito presente, muito forte. Então, estou muito animado e estou muito feliz de estar no PSB. É uma campanha bastante concentrada, embora o senhor tenha falado aí que vem visitando, né, o Mato Grosso, os 141 municípios, enfim, mas o senhor, de certa forma, concentrou ela mais na Baixada Cuiabana? Eu tenho um histórico de conhecer o Mato Grosso, né? Eu sou, antes de tudo, sou músico, sou artista, e eu conheci aproximadamente 130 municípios desse Mato Grosso. Então, tenho relação, conexão com muitos municípios. Na minha gestão como secretário de Cultura e Esporte do Estado, eu fiz questão de colocar em prática o que eu acreditava que deveria ser a função da secretaria, que é colocar recursos nos 141 municípios. Acho que o Mato Grosso é a mola propulsora desse estado, do Brasil, mas ele não é feito apenas de 1 ou 2 ou 3 ou 10 municípios, mas sim dos 141. Então, enquanto eu era somente artista, eu era muito indignado de uma concentração de recursos em alguns municípios, na mão de algumas pessoas. Então, eu tentei mudar, pluralizar o acesso, democratizar o acesso. Criei pela primeira vez editais específicos para os municípios. Em um único edital, o edital Afluentes, nós tivemos praticamente 100 municípios contemplados. Então, essa minha visão municipalista, essa minha visão de que o Mato Grosso não é apenas um local, eu sinto que me abriu as portas para que eu conseguisse dialogar. Então, me sinto muito... Eu moro em Cuiabá, né? Moro aqui, então é natural que eu tenha uma vivência mais intensa aqui, mas eu sinto nos 4 cantos desse estado, um estado gigante de dimensões continentais, eu sinto a participação das pessoas, recebo mensagens dos municípios mais distantes, dos próximos, com esse mesmo sentimento. Eu acho que a população entendeu esse meu sentimento de que o Mato Grosso é composto por 141 municípios
e não é somente Cuiabá ou Várzea Grande, onde eu moro. Candidato, o senhor foi muito bem visto, inclusive, né, como secretário de Esporte e Cultura aqui em Mato Grosso, como o senhor bem falou, essa questão de trazer a democracia, vamos dizer assim, para a pasta de Cultura e Esporte, muitas vezes esquecidas, né, em outras gestões, em outros governos, enfim. Esses projetos que o senhor trouxe, esses municípios que foram beneficiados de alguma forma com a cultura, com o esporte, com os projetos, eles impulsionaram também aí a sua vontade de fazer mais por Mato Grosso, agora como candidato a deputado estadual? Eu acho que talvez tenha sido esse momento especial, histórico que nós vivemos. Nós tivemos pela primeira vez um governador do estado que entendeu a importância da cultura e do esporte. E não entendeu da boca para fora. Entendeu? Colocando recursos, colocando orçamento. No momento que a gente precisou de pandemia, o governo do estado esteve lá. A cultura e o esporte são fatores de transformação social na vida das pessoas. Eu tenho isso com clareza. Muda vidas, cria oportunidades, dá um futuro melhor para as pessoas. E essa democratização, esse jeito de pensar, era a obrigação, era o que o Mato Grosso queria. Era esse formato de atender os municípios, de atender os segmentos, que fez com que a gente tivesse possibilidade de avançar um pouco mais, de dialogar com os segmentos, de dialogar tanto com a cultura, tanto com o esporte. Então, acho que o caminho que fez o diferencial para esse momento foi esse. Mas ele não pode ser isso não pode representar a sorte. Por que você sai candidato se vocês fizeram tantas coisas importantes e históricas? Porque a cultura e o esporte são segmentos tão importantes que eles não podem depender da sorte de ter um governador que entendeu a importância, de ter um secretário que conseguiu se conectar com o governo para dar o protagonismo que a cultura e o esporte precisam. A gente precisa construir políticas públicas permanentes, para que, independente do governador que esteja lá, independente do secretário que esteja lá, os direitos da cultura e do esporte sejam respeitados. Então esse foi o ponto principal. Recebi o convite do governador para que eu fosse candidato, para representar esse governo que eu acredito. E é claro, a cultura e o esporte, como eu falei anteriormente, me trouxeram para cá. E a partir da eleição, que eu acredito muito na nossa vitória, torço para que a gente consiga ter êxito nesse trabalho que a gente fez, minhas responsabilidades aumentam. Aí a cultura e o esporte, eu vou ser sempre o cara da cultura e do esporte, mas a mesma escuta atenta que eu tive para desenvolver esse formato de gestão municipalista compartilhado e plural, eu vou ter para a saúde, para a educação, para a assistência, para os municípios, que eu acho que essa é a função da pessoa pública, ouvir, escutar e buscar soluções. Então, me sinto pronto e preparado para isso. Entre os pontos que a gente pode destacar do seu trabalho aí como secretário, está a questão da Arena Pantanal, né? Muito antes aí, denominada Elefante Branco, e o senhor aí conseguiu, através do trabalho, da sua gestão, junto com a atual gestão, tirar esse estigma de elefante branco. Esse é um dos motivos de orgulho. Isso mostra a política que eu acredito, a política que eu aprendi a fazer com o governador Mauro Mendes. Eu fui secretário no município com ele, fui secretário no estado, então minha referência, meu guia, os ensinamentos que eu recebi foram direto dele. E ele, quando me deu a função na secretaria, falou: Beto, temos que ocupar o protagonismo que a Arena Pantanal merece entre os aparelhos esportivos do Brasil. E nós recebemos a Arena de uma forma muito triste, deplorável, nada funcionava, e hoje a Arena Pantanal é um motivo de orgulho para todos os mato-grossenses. Recebemos a Copa América, recebemos a Supercopa do Brasil, o jogo mais importante do ano, Flamengo e Atlético, um baita evento, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. A Arena aprendeu a se relacionar com a população e a população aprendeu a se relacionar com a Arena. Centro de triagem de Covid aconteceu na Arena, num período que a população precisava de auxílio. O centro de distribuição das cestas básicas, que a nossa primeira-dama faz um trabalho belíssimo, fica na Arena Pantanal. A Escola Arena, um dos maiores IDEBs do Mato Grosso, é a da escola que fica dentro da Arena. Então a população começou a utilizar a Arena das mais variadas formas, e hoje eu não tenho dúvida que é motivo de orgulho, que no passado a gente tinha vergonha, hoje a gente faz questão de levar um amigo, um parente, alguém que vem de fora para acompanhar um jogo na Arena,
e é um sucesso absoluto. A gente fala muito da questão do esporte ser importante para o futuro, né, de um adolescente, de uma criança, enfim, e a Escola Arena, ela trouxe isso, né, já pegou jovens com certas habilidades e transformou eles, né, e fala um pouquinho para a gente da importância desse projeto e, caso o senhor seja eleito deputado estadual, o que fazer para melhorar ainda mais, para fomentar ainda mais esse trabalho aqui em Mato Grosso? Eu vou misturar dois assuntos aqui. Vou falar da Escola Arena e do Projeto Olympus. Porque a Escola Arena, ela vai de encontro ao que a gente acredita, né? O contraturno, onde o aluno pode se relacionar com o esporte, já ficou comprovadamente que os índices, como você tem anteriormente, um dos melhores IDEBs do Mato Grosso é da Escola Arena, por causa dessa relação com o esporte cria disciplina, o esporte cria ordem, você consegue se relacionar melhor com aquela criança, ele se relaciona melhor em casa, se relaciona melhor com os colegas, e eu acredito que o Estado tem a obrigação de incentivar o esporte em qualquer uma das áreas que seja. A Escola Arena é um exemplo básico. E puxando esse gancho da importância de valorizar os jovens, nós temos aqui no Mato Grosso, eu quero aproveitar esse gancho para falar do Projeto Olympus. O Projeto Olympus é a maior política pública esportiva do Brasil hoje, é aqui do Mato Grosso. É aqui do nosso estado, a gente precisa se orgulhar disso. É o antigo Bolsa Atleta. Antigamente, Bolsa Atleta era um fiasco, né? As pessoas não recebiam, não pagavam nunca, os atletas nem contavam com aquilo. E hoje nós temos no Projeto Olympus, palavras do Comitê Olímpico Brasileiro, um dos maiores programas esportivos do Brasil, que é a bolsa para o aluno desde o infantil, desde os 9 anos de idade, para o aluno, para o atleta da base, para o atleta estudantil, para o nacional, para o internacional, bolsa técnico, técnico internacional, participação olímpica, medalha olímpica, toda a carreira de um atleta, desde o começo até o último estágio, com o poder público auxiliando, com recurso, pago rigorosamente em dia. No período de pandemia aconteceu de forma correta e organizada. Hoje nós temos um programa que é referência. Muitos estados do Mato Grosso, do Brasil, copiaram esse projeto aqui do Mato Grosso. Isso prova a importância que o governador Mauro Mendes dá para a formação das pessoas, para mudar a vida das pessoas. É para isso que a política funciona. Candidato, a gente já falou aí das suas principais bandeiras, né, se eleito deputado estadual, cultura e esporte, mas o senhor bem citou também que não vai só trabalhar com isso, né? Tem aí a questão da saúde, a questão da educação, infraestrutura, que existem ainda muitas críticas relacionadas a isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos seus projetos. Indo agora para a questão da infraestrutura, né, essa questão importantíssima para o desenvolvimento de Mato Grosso, o que o Beto 2A1 pode oferecer para a população se eleito deputado estadual? Eu vou tentar responder de uma forma geral, para que vocês entendam o conceito do que eu penso de política e de que estilo de deputado eu pretendo ser. Eu sou músico, sou artista há muitos anos, mas eu não construí as políticas públicas culturais, por exemplo, baseado na minha vivência apenas. Eu parei e eu vi. Cada um dos editais, eu sentei com cada um dos segmentos para entender qual que é a demanda de vocês. Eu não tentei fazer a construção da política pública baseada apenas na minha experiência. O Mato Grosso é um estado de dimensões continentais. As necessidades na cultura e no esporte de Sorriso são diferentes de Coniza, são diferentes de Barra do Garça, são diferentes de Cáceres, são diferentes de Santo Antônio do Levergé. Então, o que eu quero oferecer para a sociedade, o que eu quero oferecer como deputado, seja na infraestrutura, na educação, na saúde, na assistência, é uma escuta atenta. É um cara antenado, pronto para ouvir. Nós teremos demandas 24 horas. O Estado é um organismo vivo, que a cada dia nós temos um tipo de demanda diferente. Então, o que eu quero oferecer é uma escuta atenta e a busca de soluções. Eu me sinto pronto para isso, porque eu fui secretário no município, eu sei como funciona lá, fui secretário no estado, sei como funciona a burocracia, me relaciono com os secretários que estão lá, então eu me sinto preparado para sentar com o prefeito de Juína, para a gente tentar achar uma solução para as estradas que estão lá. Eu sei qual botão apertar, eu sei como buscar, e a hora que a gente resolver aquele problema, nós vamos ter outro, em outro lugar do Mato Grosso. Então, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, o que eu ofereço é uma escuta atenta e me sentir preparado para buscar soluções que o Mato Grosso precisa nos mais variados segmentos. Essa questão da escuta atenta, né, que o senhor falou, questão de
sentar com prefeitos, vereadores, enfim, outros deputados também que conhecem a demanda de determinado local. A questão dos servidores públicos, candidato, a gente vê aí uma certa crítica ao governo que o senhor apoia, o governo de Mauro Mendes, atual governador, e muito bem nas pesquisas para a reeleição. Como é que vai ser essa escuta com os servidores públicos que, de uma certa forma, em especial da educação, da saúde, tem uma certa crítica ao governo Mauro Mendes? Como é que o senhor pretende equilibrar isso para se fazer uma gestão de qualidade aqui no nosso estado? Bom, primeiro eu quero aqui falar do meu carinho, do meu respeito ao servidor público de uma forma geral. Eu até dia 30 de março era um servidor público e tenho muito orgulho em falar isso. Eu acho que por muito tempo, no passado remoto, criou-se uma imagem do servidor público que não condiz com a de hoje. O servidor público, principalmente aqui nesse estado de Mato Grosso, trabalha muito, se dedica. Então eu vou estar sempre buscando soluções para melhorar cada vez mais a qualidade de vida, melhorar cada vez mais as condições para que o servidor continue exercendo com maestria. O que faz esse estado, a engrenagem pública funcionar são os servidores, mas sempre levando em conta a responsabilidade fiscal, a ordenação do que pode e do que não pode. Eu jamais vou fazer um discurso populista, mas eu vou fazer um discurso e uma defesa linkada com a realidade, mas sempre pensando no interesse do servidor, que precisa sim estar bem remunerado, ter condições de trabalho, ter estrutura para exercer o trabalho, porque quem movimenta essa burocracia, quem movimenta o Estado, os órgãos públicos são eles são a essência disso acontecer. Então eu vou estar sempre pronto para ouvir, para buscar soluções, mas sempre com coerência. Eu não vou jogar para a torcida, não vou jogar para a galera, eu vou estar sempre me baseando em dados, em números e buscando soluções para isso. Caso o candidato a governo de Mato Grosso, Mauro Mendes, seja reeleito e o senhor eleito, né, como deputado estadual de Mato Grosso, teria algum conselho, alguma palavra amiga para o governador Mauro Mendes no contexto dessa questão de ouvir, de escutar mais, né, uma escuta atenta, que ele foi muito criticado com relação a isso, né, em algumas pontuações, em alguns momentos. O que o deputado, o futuro, caso eleito deputado, Beto 2A1, teria de conselho nessa questão ao governador, se reeleito, Mauro Mendes? Bom, eu sou um grande admirador do trabalho do governador Mauro Mendes, um grande admirador. Ele faz enfrentamentos que muitos outros gestores às vezes hesitaram em fazer, porque ele não é um cara que pensa só na árvore, ele pensa na floresta. E nessa primeira gestão, nas condições da qual o Estado foi entregue a ele precisou tomar medidas que eu tenho certeza que não confortou o coração dele, mas se faziam necessárias para que a gente tivesse condições de se manter em pé, crescer. E hoje o estado do Mato Grosso é o estado que mais cresce no Brasil, é o segundo estado com menor taxa de desemprego, é o único estado do Brasil que está construindo 6 hospitais, estadualizando rodovias, é um dos exemplos de saúde e assistência no período de pandemia. Então, eu acho que essa primeira gestão do governador Mauro Mendes, ela se fez necessária para fazer ajustes, para fazer com que a máquina pública funcionasse da forma mais eficiente possível. E o sentimento que eu tenho, o sentimento nos diálogos que eu tenho tido com o Mauro Mendes, o Mauro é um cara extremamente humano, um cara extremamente carinhoso no trato diário, preocupado com as pessoas, mas eu acho que às vezes ele se comporta como um pai. Às vezes seu filho quer alguma coisa ali, mas você sabe o que aquilo é mais importante ou não, porque você está vendo todo. Então, eu vejo que a parte mais dolorida foi feita e eu sinto um segundo mandato cada vez mais próximo das pessoas, com mais entregas acontecendo, né? Muitas entregas acontecerão agora nesse segundo mandato, que eu tenho certeza que virá. Convoco a população para que a gente renove o contrato do governador Mauro Mendes. Então, eu não tenho dúvida que o Mauro vai ter uma sensibilidade, eu acho que ele vai ter mais tempo agora, o Estado está mais apto para a gente ser cada vez mais carinhoso e cuidar cada vez mais das pessoas. Candidato, nosso tempo está acabando, a gente tem aí 2 minutinhos e esse tempo eu vou deixar à disposição para o senhor aí fazer suas considerações finais, pedido de voto. Bom, primeiro agradecer a vocês pela oportunidade, pelo espaço, para poder estar falando aí de política. São dias, poucos dias que nos separam das eleições
e essa decisão agora vai fazer com que a gente defina os nossos próximos 4 anos. Então eu venho aqui falar que eu me sinto pronto, preparado. Como eu falei, fui secretário no município, fui secretário no estado, faço parte de um grupo político, represento um grupo político que eu tenho muito orgulho. Ficha limpa, eu acho isso muito importante nos dias de hoje, a gente avaliar, a gente pensar, a gente vai colocar na Assembleia, nas câmaras federais, no governo, no Senado, na presidência, a gente precisa fazer essa avaliação, parar, pensar, analisar os candidatos. Então eu peço que você analise a minha história. Hoje em dia tem a internet, digita Beto 2A1, vamos ver o que as pessoas estão fazendo, o que estão pensando. Então eu peço que vocês que não se sentem representados pelos nossos deputados estaduais, se quiserem mudança, eu estou pronto, estou preparado para isso, estou doido para fazer a política que eu aprendi a fazer com o governador Mauro Mendes. Uma política de resultados, de compromisso, uma política que exerce a função para a qual ela foi criada, uma política que muda a vida das pessoas. Então, estou pronto para isso, dia 2 de outubro, Beto 2A1, meu número 40321. E se você se sente representado pelo que eu penso de política, eu peço que além do seu voto, peça um voto a mais, mande uma mensagem que você... Hoje em dia nós estamos aí às vésperas das eleições com muita gente indecisa. Então se você quer um compromisso, se você tem compromisso com o futuro, quer um futuro melhor, vem junto com a gente e vamos espalhar essa mensagem da nova política. É possível, eu acredito nisso e conto com vocês. Muito obrigada, candidato. Nós conversamos hoje com o candidato a deputado estadual, Beto 2A1, do PSB. Acompanhe a cobertura completa das eleições 2022 pelo nosso portal RD News. Até mais. Tchau, tchau.